Olá família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Maximiano Jafar e este canal chama-se Se Liga Só. Então, hoje estou para falar de algumas diferenças nas pronúncias de algumas palavras entre o Brasil e Moçambique. Acompanhe até o final, ajudem aqui a crescer o meu canal, fazendo inscrição no canal, dando comentários e likes. Então, bora para o vídeo. Então, a primeira palavra que tem diferença na pronúncia entre Moçambique e Brasil é o ticket. Os brasileiros chamam de ticket um papelinho que uma pessoa pode pagar numa agência de viagem para fazer o seu tour por um lugar ou uma viagem subindo um autocarro. Enquanto que aqui em Moçambique nós chamamos de bilhete de viagem. Por exemplo, quando um moçambicano vai a uma empresa que faz viagens, então você vai até a bilheteria, faz o seu pagamento e dão o bilhete de viagem. Então, a diferença é esta, é que os brasileiros chamam de ticket, nós chamamos de bilhete. Então, não confundam aí. Quem sabe um dia chega um brasileiro cá em Moçambique e queira fazer uma viagem, mas por hábito, ao chegar numa bilheteria, vai dizer ticket de viagem, enquanto que pode falar bilhete de viagem. Outra palavra que há diferença entre os dois países na pronúncia é o ônibus, que é um autocarro semicoletivo ou público em que os passageiros podem subir para fazer suas viagens de casa para o trabalho, de casa para a escola ou de casa para fazer compras na cidade ou supermercado. Então, cá em Moçambique, nós chamamos de chapa ou autocarro, simplesmente. E os brasileiros chamam de ônibus porque os brasileiros adotam algumas palavras ou algumas pronúncias inglesas. O que eu lembro é que já vi num dos autocarros escrito ônibus, mas isto escrito em inglês. Então, os brasileiros adotam esse tipo de pronúncia usando algumas palavras inglesas, enquanto que cá em Moçambique a gente apenas usa o português. Há pouca gente que usa o inglês para se adaptar nas pronúncias de algumas palavras. Então fica aí a dica para alguns brasileiros que possam vir cá em Moçambique e queiram apanhar um autocarro ou um chapa e vão confundir de ônibus, enquanto que pode chamar de chapa ou simplesmente autocarro. Então, mais uma palavra que significa, mais uma palavra que há uma diferença nas pronúncias entre o português brasileiro e o português moçambicano. O que os brasileiros chamam de boné, que as pessoas usam para se proteger do sol, que é um item que pode se usar para moda, também pode se usar para alguns fins de proteção. Nós chamamos cá em Moçambique de chapéu.
que é o mesmo item que usa-se para se proteger do sol ou para a moda. Então, essa é uma das diferenças que existe entre o português brasileiro e o português moçambicano. Aí a dica é, se por acaso um brasileiro vem para Moçambique e queira comprar um boné, melhor chamar de chapéu, porque essa é a maneira mais correta de chamar este item cá em Moçambique. Assim também, se por acaso um moçambicano vai para o Brasil e queira fazer compra do boné, melhor que chame de boné mesmo, deixando o chapéu para só aquelas pessoas que estão cá em Moçambique. Então, mais uma diferença. Dessa vez, eu vou chamar de mochila. O que os brasileiros chamam de mochila é um item que é usado para pôr ou levar cadernos para quem vai à faculdade, levar material de trabalho para quem vai ao trabalho e também para viagem. Enquanto que os moçambicanos cá na África nós chamamos de pasta, o mesmo que também é usado para levar itens para a escola, trabalho e viagem. Então, aí está uma diferença entre mochila e pasta, mas no fundo, tudo significa a mesma coisa. Apenas a diferença está na pronúncia entre o português brasileiro e o português moçambicano. Então, aí fica uma dica ou uma alerta para os viajantes moçambicanos que vão ao Brasil e os viajantes brasileiros que vêm para Moçambique. Então, mais uma dica entre que existe uma diferença entre algumas palavras é o trem. Os brasileiros chamam de trem o comboio, que também é um transporte semicoletivo público que usam para se movimentar de casa para o trabalho, de casa para a escola, assim sucessivamente. O trem é um transporte que anda entre trilhos e tem suas rodas feitas de ferro, enquanto que cá em Moçambique o mesmo transporte nós chamamos de comboio. E esta é uma das diferenças porque os brasileiros, mais uma vez, eles conseguem adotar algumas pronúncias ou palavras inglesas adaptando-se ao português brasileiro. O que eles chamam de trem, nós chamamos de comboio. Mas no sentido da palavra, mas de uma maneira geral, tudo significa a mesma coisa, que é um transporte público que as pessoas usam para se locomover de um lugar para o outro. Então, essa é mais uma dica. Então, a outra diferença que existe entre o português brasileiro e o português moçambicano está no tênis. Tênis é um sapato O tênis, os brasileiros chamam item que é usado para calçar. Então, é um calçado que é usado com todas as pessoas que queiram dar passeios, ir ao trabalho ou ir à escola. Mas, já que existe a diferença entre as pronúncias brasileiras e moçambicanas, nós usamos este mesmo item e chamamos de sapato, que também é usado para mesmos fins que os brasileiros usam. Só que as pronúncias existem diferenciações entre os moçambicanos e os brasileiros. Não haja problemas ou confusões em relação a este único item. Os brasileiros chamam de tênis
os moçambicanos chamam de sapato. Só que nós também chamamos de tênis o jogo esportivo que é usado entre um oponente levando um raquete para lançar a bola para o outro oponente. Mas tá aí a dica, que existe a diferença de tênis que nós chamamos de sapato. Então, mais uma vez, se você quer ajudar este canal a crescer e a desenvolver, eu peço que se inscreva no canal, dê um like, faça comentários. E o meu nome é Maximiliano Jafar. Espero que tenha gostado deste vídeo e tchau, até o próximo vídeo.